Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal onde eu falo as principais notícias da semana, tudo compiladinho de uma vez só para você não ter nenhum problema. E a coisa que eu vou te pedir já desde o começo é para você se inscrever nesse canal, já deixar seu like. Estamos aí quase chegando em 200 mil inscritos, estou contando com vocês para a gente bater essa meta. E cara, essa semana foi uma loucura, a gente está na segunda semana de alta seguida aí do Ibovespa, a gente abriu a semana com 117.666,77 pontos e acabamos fechando aí com 121.113,93 pontos. As pessoas não estão tão preocupadas ali, né, com aquela coisa toda, CPI da Covid, Lula candidato, sei lá o quê. Não mudou nada, os investidores estão muito animados. Primeiro porque a gente já está tendo ali uma solução para o problema da pandemia, né? Ainda não aconteceu essa solução, mas a gente já sabe qual é a solução: vacinar todo mundo, né? Rapidamente aí para a gente conseguir resolver esse problema. Existem estimativas aí mais positivas que estimam que ainda nesse ano toda a população adulta brasileira vai estar vacinada, então o mercado já precificou muito bem isso aí, a gente não está mais com problema nessa parte. Outra notícia muito interessante é que as empresas estão batendo lucro recorde aí, todas elas, porque o preço das commodities está bem próximo das máximas, né? Isso também contribuiu bastante aqui com a nossa alta nessa semana do Ibovespa. E o que aconteceu nessa semana? A gente tem algumas notícias aqui muito interessantes. A primeira notícia muito legal aí foi que a Oi acabou fechando um acordo de 12,9 bilhões de reais com o BTG Pactual, né? Então a Oi BR3 e Oi BR4, que é recordista semanal aí de menções aqui nesse canal pela quantidade de informações que a empresa tem soltado, acabou anunciando a conclusão aí da maior transação de private equity já feita no país, né? Com acordo para que o fundo FIP Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, que é o BPAC11, que está aí concorrente forte da XP, né? E pela Globenet Cabos Submarinos, a operadora de telefonia ali administrada por outro fundo do BTG Pactual ali, tem preferência no leilão de ativos de fibra ótica da Oi, pertencentes à SPE Infraco. No acordo, o fundo controlado pela BTG vai pagar ali 11,4 bilhões de reais em dinheiro para que o fundo FIP Economia Real detenha ali 51% da empresa. Além disso, incorporou a Globenet Submarinos aí, a transação que tem seus ativos avaliados em 1,52 bilhão de reais, adicionando mais 6,8% do capital votante para o controle do banco, totalizando 57,9% e uma oferta de 12,9 bilhões de reais. É muito interessante, a notícia positiva aí para as duas empresas, né? O leilão de ativos de fibra deve ocorrer em um prazo de 60 dias. O fundo do BTG tem o direito de cobrir qualquer oferta de um concorrente pelo montante adicional de 1%. Considerando esse direito preferencial e pouco tempo de estudo necessário para fazer um lance, é improvável que aconteça alguma outra oferta de outra empresa. Então o BTG deve levar. A empresa resultante do acordo terá a maior rede neutra das Américas, com aproximadamente 400 mil quilômetros de fibra ótica e mais de 5 milhões de domicílios aptos a serem conectados. Então, assim, existe aí uma chance de conectarem muitas casas no Brasil e tal. Muito interessante esse acordo aqui, acho que é positivo para as duas empresas. Para você que é acionista de Oi aí, deve estar feliz com a notícia. A gente teve também uma outra notícia aqui da B3SA, né? Para quem não sabe, a B3SA é a empresa que controla a nossa bolsa, é a empresa dona da Bolsa de Valores brasileira aí, e eles apresentaram o resultado operacional deles de março. Acontece que esse resultado já era muito aguardado, a gente esperava números muito positivos e não foi bem isso que aconteceu, né? Então a B3 acabou divulgando esse resultado aí. Os principais números operacionais mostraram um bom desempenho, houve um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo mês de 2020 no volume negociado, só no segmento de ações ali, que atingiu 38,1 bilhões, uma queda de 3,5% em relação ao volume do mês anterior. A quantidade de CPFs ativos na bolsa também subiu aí, atingiu 3,6 milhões de investidores. Cara, estamos crescendo a passos largos aí, parabéns para você que decidiu vir aqui para o mercado financeiro. Isso mostra aí uma melhora expressiva, né, de 58,2% em relação ao mesmo período do ano passado, é muita gente vindo para a bolsa. Já no segmento listado de juros, moedas e mercadorias, BMF, né, que é essa outra braço da empresa ali, aconteceu a fusão e o BMF Bovespa veio junto, o volume financeiro apresentou uma queda de 8,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. É menos gente aí tradando, graças a Deus, sinal que a gente está fazendo um bom trabalho aqui. Já a receita média por contrato apresentou um forte crescimento com aumento de 41,3% no mesmo período. Em março, o número das empresas listadas na bolsa alcançou aí 421, uma salva de palmas para todas as empresas que decidiram vir aí para a bolsa. Estamos também tendo muita IPO, muito legal para o mercado, é bom para o amadurecimento. Um aumento de 7,4%, ou seja, 29 empresas aí novas em relação a março de 2020,
2020 e um aumento de 0,2% uma empresa em relação a fevereiro, só teve um IPO, né? Esperamos um impacto neutro no preço das ações da B3SA no curto prazo, porque a gente sabe que os números vieram bons, mas vieram um pouco abaixo ainda da expectativa que o mercado tinha. A expectativa é que estava crescendo muito mais ainda do que cresceu. Ou seja, não é ruim, não é bom, é neutro. A Petrobras aí, notícia interessante, a Petrobras foi fundada lá em 1953 aí por um cara chamado Getúlio Vargas. Eu não sei se você sabe, a maioria das estatais brasileiras foi esse cara que fundou. É uma empresa de controle estatal, eu não sou tão fã, não acho muito interessante, mas a Petrobras ali aprovou a 10,272 bilhões de reais em dividendos, né? Então, em Assembleia Geral Ordinária aí, realizada na tarde de quarta-feira, no dia 14, os acionistas da Petrobras ali aprovaram a proposta de distribuição de dividendos no valor de 10,272 bilhões de reais, referente aos resultados obtidos em 2020. O valor corresponde a 79 centavos por ação, é bastante coisa, corrigido pela taxa Selic desde 31 de dezembro de 2020, um retorno de aproximadamente 3,2% em relação ao último preço de fechamento das ações da empresa. O pagamento está previsto para ocorrer no dia 29 de abril, então é importante data para você ficar de olho se você é acionista da empresa, com a data de corte até quarta-feira, 14 de abril, então já passou. E ações sendo negociadas ex-dividendos no dia 15 de abril, a partir do dia 15 de abril ali, né? A aprovação dos dividendos ali foi possível pela apuração de lucro líquido contábil no ano de 2020, sobretudo pela reavaliação atual ali, referente às mudanças do plano de saúde dos funcionários da Petrobras, contabilizado em cerca de 7,1 bilhões de reais positivos aí. Em meio às turbulências relacionadas à troca de comando na estatal e mudança na política de preços, uma notícia positiva emerge, podendo trazer uma leve reação positiva para as ações da empresa, PETR3, PETR4, no curto prazo aí, pelo menos a gente pode ver essa melhora. Agora aqui notícias de Santos Brasil, né? STBP3, empresa de operações portuárias ali, fundada em 1997, abriu capital em 2006, empresa interessantíssima, faz parte da minha carteira, é uma empresa que eu gosto, atua também com logística, cara, uma empresa fantástica aí, small cap interessantíssima, não é uma recomendação nem nada, mas a empresa é muito legal, pode até ter vídeo sobre ela aqui se você quiser ver. A Santos Brasil conseguiu aí arrematar 3 terminais portuários de combustíveis, né? Então no dia 9 de abril, a Santos Brasil comunicou através de fato relevante ali nos seus canais que a comissão responsável pela licitação promovida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, cara, nós temos uma Agência Nacional de tudo quanto é coisa, né? Declarou vencedoras as propostas apresentadas pela companhia em relação aos 3 terminais de granéis líquidos no porto de Itaqui, no Maranhão. As propostas foram lançadas no último dia da Infra Week, dia 9, né? E que marcou a estreia aí da empresa no mercado logístico de combustíveis. Os 3 terminais são denominados IQ3, IQ11 e IQ12. Somam 190 metros cúbicos de capacidade e possuem prazos de arrendamento de 20 anos, prorrogáveis por um prazo máximo de 70 anos ali. Para esses, a empresa ofereceu montantes de 61,3 milhões para o IQ03, 56 milhões para o IQ11 e 40 milhões para o IQ12, um total de 157 milhões a título de pagamento de outorga. No comunicado, a Santos Brasil detalhou sobre a região estratégica onde os terminais estão localizados ali, tendo proximidade com o Golfo do México e sendo porto de entrada aí para importação de combustíveis para as regiões Centro-Oeste, onde eu estou aqui, Norte e Nordeste do Brasil. Dessa forma, a gente espera aí uma reação positiva no preço das empresas das ações de STBP3 no curto prazo. A empresa já vinha apresentando bons números ali. Aqui, cara, a gente tem uma notícia que eu fiz só sobre ela essa semana. A Magazine Luiza comprou aí o Jovem Nerd, que é um grupo muito grande de comunicação do Brasil. Os caras têm ali uma base nerd muito forte. Os caras têm hoje, somando todos os canais, são dono de Nerdologia, Jovem Nerd, tudo, 5,5 milhões no YouTube, mais de 1 bilhão de downloads no podcast deles em 2019. É uma rede muito grande de comunicação com nerds. Eu fiz uma matéria só sobre isso aqui, se você quiser ver. Então, é uma boa aquisição para a empresa. Eu acredito que não tem um impacto muito grande para a Magalu agora. Ela está fazendo aquisições muito pequenas para o tamanho da empresa, mas é uma empresa aí que tem se digitalizado cada vez mais, tem vindo para o digital, já comprou o Canaltech, comprou também o Still The Look. Acho interessantíssimo essas compras que a Magazine Luiza vem fazendo, muito legal mesmo. JHSF, a empresa administra restaurantes em São Paulo, incorporações imobiliárias, é uma empresa bem grande, até aeroportos e shopping centers também. A empresa apresentou um forte crescimento aí em incorporação imobiliária no primeiro trimestre de 2021, né? Então ela divulgou a prévia operacional de incorporação do primeiro trimestre dela. No documento, a empresa reportou vendas contratadas no segmento de incorporação que apresentaram um forte crescimento,
247% no ano contra ano. As prévias de vendas do segmento de incorporação no primeiro trimestre de 2021 são Fazenda Boa Vista registrando 105,1 milhões, 36,1% no ano contra ano. Boa Vista Village contabilizando 229,1 milhões de reais, 1.648,5% no ano contra ano. E terceiro, Fazano Jardim somando 12,2 milhões no trimestre, 28,4% aí no ano contra ano. Foi forte o crescimento apresentado nas vendas contratadas, um pouco acima das expectativas de mercado, por isso a gente tem uma expectativa aí de impacto positivo no preço do JHSF3 no curto prazo. E o mais interessante é que, como ela cuida ali de alguns imóveis de luxo, alguma coisa desse gênero, as pessoas esperavam que ela fosse muito impactada aí pela pandemia, né? E acaba que ela não foi muito impactada, ela está imprimindo um bom resultado desde o seu último desempenho ali financeiro, tendo como destaque as vendas em corporação e o desempenho das vendas em mesmas lojas de shopping em 2020. Não foi um resultado ruim, tá? Foi um resultado muito interessante, aparentemente para rico não tem crise mesmo. Então agora a notícia aqui de MRV, né, a construtora aí do mesmo grupo aí da família Menin, né, do mesmo grupo aí dos fundadores do Banco Inter, não sei se vocês sabem. Então, alto consumo de caixa na prévia do primeiro trimestre de 2021 decepciona. A MRV divulgou na quinta-feira aí a prévia operacional do primeiro trimestre de 2021. A empresa apresentou uma queda aí de 3,2% nas vendas contratadas no ano contra ano, registrando 1,6 bilhão quando analisado o preço médio por unidade vendida. Esse teve uma alta ali de 5%, contabilizando aí 167 mil reais. Você vê que é muito barato, né? Os imóveis da MRV, muito barato mesmo, são casas populares. No que se refere a lançamentos, a MRV apresentou uma forte expansão dos seus números aí, com a alta de 58% no período, somando 1,7 bilhão. Essa alta ocorreu principalmente devido ao crescimento de 56,9% no segmento de baixa renda, além de um acréscimo de 12 milhões com a marca Urba. Aparentemente não tem crise para ninguém, né? Como ponto negativo, verificamos um forte aumento no consumo de caixa, somando aí 360 milhões de reais no trimestre. A explicação foi a antecipação de compras de material de construção para o segmento de baixa renda. E por que os caras fizeram isso? A gente está vendo o IGPM estralando para cima, a inflação estralando para cima, os caras estão tentando se precaver, pô, vamos comprar logo o material que a gente vai precisar para construção, tá certíssimo, boa posição aqui, mas acaba que isso impacta no caixa, portanto a MRV acabou apresentando um resultado misto aí. Apesar desse maior volume de lançamentos, ela decepcionou em seu consumo de caixa muito maior que o previsto pelo mercado, ou seja, tomou a decisão de se proteger da inflação ali, mas o mercado não quer saber dar aquela castigada, então a gente prevê aí uma queda no preço das ações de MRV3 no curto prazo. Eu particularmente achei a estratégia genial, não faz sentido não se proteger se a gente está sabendo que a inflação está vindo, né? Então aqui, cara, a gente está tendo também a temporada de resultados dos bancos, né? Eu falei para vocês aí sobre isso um pouco e a gente tem que discutir ali como foi esse resultado dos bancos no quarto trimestre de 2020. Será que tá um bom momento para comprar? Será que não tá num bom momento para comprar? Eu conversei com a galera da Levante, os caras prepararam aqui um relatório super legal pra gente sobre isso. Você pode baixar, é de graça, só você baixar aí você vai ver. É super interessante, vale muito a pena. Eu fiquei impressionado realmente com o desempenho dos bancos no quarto trimestre de 2020. Vale a pena para você conferir esse documento que está espetacular. A gente vai falar aqui agora de Hering, HGTX3 e de Arezzo, né? O que aconteceu ali? Essa daqui foi uma cantada. A Arezzo deu uma cantada na Hering e falou assim: ei, Morena, bora dançar? E a Hering pegou e falou assim: não vai dar para mim não. Foi basicamente isso, pegou, deu um fora nela ali. A Arezzo tentou fundir com a Hering, foi uma proposta não solicitada. O conselho recusou por unanimidade a fusão. Obviamente, né? A Hering está no pior momento dela ali, estava custando antes dessa oferta da Arezzo, ela estava com valor de mercado de 2,59 bi, né? 2,59 bilhões ali. Depois dessa proposta, o preço das ações já estão subindo mais de 40%, tá? Por quê? Porque nesse mercado ali estão falando que a Renner também está procurando comprar empresas e a CIA, Marisa, sei lá o quê. Tá uma confusão ali nesse mercado. A Arezzo tentou dar um chega pra cá, minha morena, e não rolou muito bem na Hering ali. E aí, vamos ver agora, eu acho que essa coisa não morreu ainda. Acho que a Arezzo vai tentar de novo, principalmente agora que ela deu aquela levantada na Hering, né? Deu aquela levantada na moral. A Hering agora está quase 5 bi de captação, né? Tava 2,59, tá num bom momento agora o preço das ações e tá num mau momento da empresa. Então agora uma fusão seria até interessante, porque conseguiria ali trocar por um preço um pouco maior. Tava muito desvalorizada, deu aquela valorizada gostosa. A gente acredita que até pela proximidade ali das duas famílias, né? Da Hering e da Arezzo ali, a gente deve conseguir ver um bom negócio saindo aí, quem sabe, né? Eu acredito que pode rolar alguma coisa bem legal. Grupo Pão de Açúcar, a Casino reavalia a operação com a C9.
C9. Então o Grupo Casino, que é controlador do Grupo Pão de Açúcar, está aberto em bolsa, PECAR3, né? Está avaliando realizar um aumento de capital nas subsidiárias Cdiscount, controlada pela C9, e Green Yellow, de energia renovável, né? Com a possibilidade de realizar uma oferta de ações para o mercado. O GPA possui aí 34,17% do capital social da C9 e informou aí em comunicado ao mercado que recebeu bem a notícia vinda de sua controladora, ressaltando aí o excelente desempenho operacional da Cdiscount e um momento favorável para o mercado. A Casino avalia ainda qual que é o melhor formato para realizar essa operação ali, de modo a concretizar o aumento de capital social, para financiar a expansão das duas companhias sem perder ali o controle, né? A C9 possui capital aberto na Europa e suas ações fecharam em 7,90 euros por ação, o que confere à empresa um valor de mercado de 290 bilhões de euros, 19,7 bilhões com euro a 6,80, o que confere uma avaliação de 6,75 bilhões na participação detida pelo GPA. As ações do GPA PECAR3 ali, coincidência ou não, fecharam em forte alta de 9,11%, R$ 37 por ação. Esperamos um impacto positivo, portanto, nas ações de PECAR3 no curto prazo. IPRF 21, para você que investe na Bolsa de Valores, você é obrigado a entregar o seu IRPF em 2021, Imposto de Renda Pessoa Física, né? Você precisa e o prazo foi adiado aí para o dia 31 de maio, é Deus te dando uma segunda chance. Então, no segundo ano da pandemia, a Secretaria de Receita Federal adia igualmente ao ocorrido em 2020 o prazo de entrega de declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física. A data máxima passou do dia 30 de abril, né, que seria agora, para 31 de maio. Existe uma chance do prazo ser ampliado mais uma vez para o dia 31 de julho, mas não conte com isso. Se você comprou uma única ação no ano passado, você tem que declarar o seu imposto de renda. Raul, mas eu não ganhei um valor mínimo. Tem que declarar. Se você comprou um único fundo imobiliário, tem que declarar. De todo jeito tem que declarar. Não significa que você vai pagar nada, mas você é obrigado a declarar. Se você está vendo esse canal, já tem que declarar, porque eu sei que você tem ações, tá? Quem comprou no ano passado, quem comprou nesse ano, vai declarar no ano que vem. Cerca de 12 milhões de brasileiros já enviaram o imposto de renda deles e você não, né? Então tá aí. Agora aqui vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix, brincadeira, vamos falar aqui dos Estados Unidos, né, cara? Porque influencia no nosso mercado, também muito investidor internacional aqui agora. Então, JP Morgan, primeiro trimestre de 2021, acima do aguardado. Então, JP Morgan Chase & Company, né, o JPM, apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2021. A receita líquida foi de 33,1 bilhões de reais, um salto de 14% na comparação com o mesmo período de 2020. O destaque foi o segmento corporativo e banco de investimento, IB, cuja receita foi de 14,6 bilhões de dólares, crescimento de 46% na comparação anual. Enquanto isso, o lucro foi aí em torno de 14,3 bilhões de dólares, um aumento de quase 400% na comparação anual, considerando o resultado por ação. O lucro foi de $4,50 contra 0,78 centos de dólar no primeiro trimestre de 2020, com a expectativa de lucro por ação de $3,10. Assim, o retorno sobre o patrimônio líquido ROI saltou de 4% para 23%. A companhia distribuiu ainda 90 centavos de dólar por ação em dividendos nesse primeiro trimestre, o equivalente aí a 2,8 bilhões de dólares e um retorno de dividendos de 0,6%. Outros 4,3 bilhões de dólares foram distribuídos na forma de recompra de ações. O resultado do JP Morgan veio bom e até acima das expectativas. Esperamos impacto positivo no preço das ações da JPM, JPM, no curto prazo, o que pode aí respingar também nas demais ações do setor financeiro. Então a Microsoft pagou ali 19,6 bilhões de dólares pela Nuance, né? Pioneira em reconhecimento de voz. Eu gosto do mercado americano que eles falam 19 bilhões de dólares como fosse 30 centavos, né? A Microsoft MST anunciou ontem aí a compra da Nuance Communications Inc., a Nuan, né? É uma empresa pioneira aí no reconhecimento de voz para o setor de saúde. Então ela fez essa compra aí, essa é a maior aquisição desde o LinkedIn, cuja negociação foi fechada em 2016 em valores acima de 26 bilhões de dólares. O valor pago tem um prêmio implícito para o preço de sexta-feira da Nuan, de 23%. Nessa segunda-feira, as ações da Nuan subiram quase 16%, enquanto as ações da Microsoft, MSFT, fecharam estáveis. A Microsoft, então, vai estar tentando criar um software aí que integre até o Teams com esse sistema. E assim, você vai numa consulta médica, enquanto você está falando ali, essa coisa vai pegando um registro e vai juntando ali e transformando isso em um documento que sirva para o médico ali relembrar isso sem precisar ficar anotando. A aquisição é extremamente positiva para a Microsoft e é importante também para o futuro da telemedicina no mundo, né? Então, parabéns aí para a MSFT.
O Alibaba foi multado em 2,8 bilhões por prática anticompetição lá nos Estados Unidos, né? O Alibaba Group, BABA, foi multado aí pelos órgãos reguladores da China em 2,8 bilhões de dólares. As investigações duraram em 5 meses e constataram abuso de poder por parte da gigante chinesa. Meu Deus, o governo chinês falando em abuso de poder. A expectativa prévia do mercado era uma sanção máxima de aproximadamente 1 bilhão de dólares, o que já seria suficiente para superar o montante recorde cobrado junto à Qualcomm em 2015. O principal alvo dos reguladores, e que agora terá de ser descontinuado, era a prática chamada Erchuan-in, sei lá, que significa escolha entre dois. Os reguladores certificaram de que os varejistas parceiros foram severamente prejudicados pela companhia por também utilizarem plataformas concorrentes nas suas operações. Ou seja, se você tivesse uma conta no Mercado Livre e na outra empresa, ele te castigava. O Alibaba informou que no sábado, ali, no comunicado emitido, que respeitou a penalidade imposta aí e afirmou que agirá de acordo com o exigido pelos órgãos reguladores. A companhia também afirmou que não espera impactos significativos no ritmo de crescimento. Apesar da multa vir acima do esperado, acreditamos que ela não é suficiente para impactar o preço das ações da BABA no curto prazo. Resumindo, tomou a chamada do pai ali, falou, nós vamos melhorar o comportamento e vida que segue. Então eu espero que o vídeo tenha saído a tempo do seu almoço aí, porque eu sei que vocês sempre querem. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.